Senhor meu Deus, eu entro agora na tua presença com fé e coloco diante de ti toda pessoa que precisa de cura. Pai, visita neste momento cada corpo cansado, cada coração aflito e cada vida que enfrenta dor, fraqueza ou enfermidade. Tu conheces aquilo que ninguém vê, conheces cada sintoma, cada preocupação, cada noite difícil e cada lágrima derramada em silêncio. Por isso, Senhor, estende a tua mão poderosa e derrama a cura sobre esta vida. Que a tua presença alcance da cabeça aos pés, trazendo alívio, força, equilíbrio e restauração. Meu Deus, toca onde existe dor, toca nos órgãos, nos músculos, nos ossos, no sangue, nos nervos e em cada parte do corpo que necessita de restauração. Onde houver fraqueza, traz força. Onde houver inflamação, traz alívio. Onde houver algo funcionando de maneira inadequada, permite que o tratamento correto produza bons resultados e que o corpo responda da melhor forma possível. Dá sabedoria aos médicos, enfermeiros e profissionais responsáveis pelo cuidado desta pessoa. Guia cada decisão, cada exame, cada procedimento e cada medicamento, para que tudo seja conduzido com prudência e segurança. Senhor, eu também te peço cura para a mente e para as emoções. Existem dores que não aparecem em exames, mas pesam profundamente no coração. Leva embora a angústia que rouba a tranquilidade, o medo que cresce diante das incertezas e o desânimo que tenta enfraquecer a esperança. Coloca paz onde existe preocupação. Dá serenidade para enfrentar cada etapa e coragem para continuar o tratamento, respeitar os limites do corpo e esperar com confiança por dias melhores. Pai, fortalece também a família que acompanha essa batalha. Muitas vezes quem cuida também se cansa, sofre e precisa de forças. Sustenta cada familiar, cada amigo e cada pessoa que permanece ao lado de quem está enfermo. Que dentro dessa casa não faltem união, paciência, recursos, cuidado e palavras que tragam esperança. Abre caminhos para que tudo o que for necessário seja providenciado no tempo certo. Meu Deus, nós reconhecemos que a vida é preciosa e colocamos diante de ti aquilo que está além do nosso controle. Não permitas que o medo tenha a última palavra. Renova a fé desta pessoa a cada manhã. Quando ela sentir fraqueza, lembra-a de que ainda existe esperança. Quando o caminho parecer longo, concede perseverança para seguir um dia de cada vez. Quando chegar uma boa notícia, que haja gratidão. Quando houver uma etapa difícil, que não falte força. Senhor, derrama teu cuidado sobre esta vida agora, que ela encontre descanso nesta oração e sinta o coração mais tranquilo. Dá-lhe noites reparadoras, ânimo para levantar, disposição para seguir as orientações necessárias e sabedoria para cuidar de si. Nós pedimos cura, restauração e renovação, confiando que cada dia pode trazer um novo avanço. Guarda esta pessoa, sustenta sua caminhada e envolve sua vida com paz. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, continuamos esta oração colocando diante de ti toda a necessidade de cura. Senhor, entra nos lugares onde a dor tentou ocupar espaço e faz nascer esperança novamente. Há pessoas ouvindo esta oração enquanto aguardam um resultado, enfrentam um tratamento, se recuperam de uma cirurgia ou convivem com uma enfermidade há muito tempo. Tu conheces cada história por inteiro. Conheces o diagnóstico, os medos, as perguntas e também o desejo profundo de voltar a viver com saúde e tranquilidade. Por isso clamamos, sustenta cada uma delas e conduz seus passos durante todo esse processo. Senhor Jesus, que cada novo dia seja acompanhado de força para continuar. Quando o corpo estiver cansado, conceda descanso. Quando faltar disposição, renova o ânimo. Quando a dor aparecer, permite que haja cuidado adequado e alívio. Quando surgir preocupação com o futuro, traz a mente de volta ao presente
e concede paz para enfrentar apenas aquilo que precisa ser enfrentado hoje. Não deixes que pensamentos de derrota dominem o coração. Alimenta a esperança e dá perseverança para atravessar cada etapa com equilíbrio. Pai, abençoa os tratamentos que estão sendo realizados. Dá discernimento aos profissionais de saúde para identificarem o que precisa ser tratado e escolherem as melhores condutas. Que exames sejam claros e procedimentos ocorram com segurança e que medicamentos sejam utilizados de maneira responsável. Abre portas para consultas, atendimento, recursos e tudo aquilo que for necessário. Coloca pessoas competentes no caminho desta vida e permite que ela seja cercada de cuidado, atenção e respeito. Senhor, visita agora os quartos de hospitais, as casas, as clínicas e todos os lugares onde alguém está clamando por cura. Consola quem recebeu uma notícia difícil. Fortalece quem está prestes a realizar um procedimento. Sustenta quem acompanha um familiar enfermo. Dá descanso aos cuidadores e esperança às famílias. Onde houver lágrimas, traz consolo. Onde houver tensão, traz serenidade. Onde houver divisão, promove união para que todos possam enfrentar esse momento com amor e responsabilidade. Pai, entregamos a Ti esta vida e pedimos que a Tua paz permaneça, mesmo nos dias de incerteza. Que a fé não seja baseada apenas no que os olhos conseguem enxergar hoje, mas na confiança de que ainda existem caminhos, possibilidades e motivos para continuar. Dá coragem para buscar ajuda quando necessário, humildade para receber cuidado e força para seguir cada orientação importante. Nós encerramos esta oração pedindo que a cura alcance o corpo, que a paz alcance a mente e que a esperança alcance o coração. Senhor, acompanha esta pessoa em cada consulta, em cada noite, em cada manhã e em cada etapa da recuperação. Que ela seja fortalecida, Amparada e renovada. que não lhe faltem fé, cuidado, Sabedoria e pessoas dispostas a caminhar ao seu lado. Colocamos tudo em Tuas mãos e confiamos no Teu cuidado. Em nome de Jesus, amém.